Esta semana, Pedro Mexia sente-se obediente como os deputados. João Miguel Tavares confessa-se veloz, a uns 199 km por hora, e Ricardo Araújo Pereira declara-se temporário, permanente e mais ou menos, tudo ao mesmo tempo, como nos cortes de subsídios. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos. Depois das amêndoas da Páscoa, algumas delas amargas, daqui a pouco discutimos a decisão do Governo de proibir as reformas antecipadas, a decisão e o secretismo que a envolveu. Ainda não é desta que temos os ministros Sombra todos à mesma mesa. Desta vez é o Pedro Mexia que está ao telefone a partir do Portugal profundo. Anda a tomar o pulso à crise, Pedro Mexia. Sim, é o meu pulo do lobo. Lembram-se daquele sítio por uma pessoa Cavaco ia, que era o pulo do lobo. Só que eu leio jornais aqui, é a única diferença em relação ao refúgio dele. Entretanto, regressado, já temos o Ricardo Araújo Pereira, refeito desta temporada a picanha e caipirinhas. Ricardo Araújo Pereira. Sim, estou refeito. É um trabalho duro, como calculam todos, mas enfim, alguém tinha que o fazer e eu nunca vir a cara a esse tipo de luta, não é? E essa Páscoa, João Miguel Tavares? Impecável, sobretudo aquela parte em que eu tive 5 dias sem os filhos. Foi um regabof incrível lá em minha casa. Ternurento. É pena, nós temos que abordar os problemas do país, porque se eu tivesse a contar a minha semana para a Páscoa era muito mais interessante. A vida era feliz. Era um mar de felicidade. Vamos então ao trabalho, salvo seja. Começamos a distribuição de pastas pelo Pedro Mexia, que desta vez prescinde do cargo de ministro, quer ser um simples gestor. É uma medida de contenção ou uma forma de ser menos escrutinado, Pedro Mexia? Não sei se é uma questão de escrutínio, porque aparentemente alguém inventou uma ligação entre ser gestor, neste caso gestor da felicidade, e a saída para a crise. Quer ser gestor da felicidade? Gestor da felicidade, que foi o lançamento esta semana do livro do chefe do grupo parlamentar do PS, Carlos Zorrinho. Eu sempre achei que ele, fazendo jus ao seu nome, ia deixar a sua marca, a marca de Zorrinho, põe homenagem à marca de Zorro, evidentemente, e a marca de Zorrinho é claramente de ter contado ao país que nós saímos da crise, nós e toda a gente saímos da crise sendo felizes. Como é que isso gera felicidade? É uma versão do façam favor de ser felizes do Solnado, mas com um curso universitário por trás. E eu li há uns tempos aquele livro que toda a gente leu no mundo, chamado O Segredo. Eu li esse livro e o Segredo era um livro que se baseava na ideia de que nós tínhamos que se nós acreditássemos muito que uma coisa ia acontecer, ela acontecia mesmo. É uma senhora que ganhou milhões à conta de escrever isto. Coisa que, como toda a gente sabe, não é verdade, sob pena de, enfim, não existiu Viagra e coisa do género, não é? É a prova que não basta muito querer para a coisa acontecer. Mas estávamos à espera de um contributo tão notável dado pelo líder da bancada do maior partido da oposição. O pressuposto do livro de Carlos Zorrinho segundo veio publicado na imprensa, é o de que as pessoas tendencialmente felizes são o segredo de uma sociedade económica e socialmente sustentável. Só que na verdade, nós sabemos mais ou menos o que é que faz as pessoas infelizes. Toda a gente sabe que a doença, a pobreza, o desemprego faz as pessoas infelizes. Mas não sabemos bem o que faz as pessoas felizes e, portanto, as pessoas ricas são felizes. Então, e os suicídios no Japão, quando o Japão era próspero? A liberdade sexual faz as pessoas felizes e os suecos, que são aquelas pessoas felizes que nós conhecemos. Portanto, ninguém sabe muito bem o que é ser feliz. E, de qualquer maneira, discutir a felicidade num momento de desemprego, de perda de regalias sociais, de fechos de serviços públicos, é digno de televisão, de um programa da tarde de televisão, não é? Não podemos estar a falar a sério. Zorrinho, com este ensaio, estará a citar Vinícius de Moraes e aquela canção célebre que dizia que é melhor ser alegre que ser triste, João Miguel Tavares. Provavelmente. Mas apelando aí ao samba da benção. Não, mas o samba da benção também dizia outra coisa, era que para fazer um samba com uma certa beleza era preciso um pouco de tristeza. E, portanto, a tristeza também faz parte da equação. Eu não tenho nada contra a felicidade, como podem testemunhar os ouvintes deste programa. É que a questão é fraturante. Eu, por acaso, também sou a favor. Eu sou muito a favor da felicidade e eu até acho que as pessoas, de modo geral, são felizes. E é geralmente quando eu digo... Exato. Eu ia dizer, ele não me deu tempo. Sobretudo
não saíste de casa. Exato. Tu não me deste tempo, porque eu ia dizer, no momento em que eu digo, geralmente é quando o Pedro Mexia intervém. Eu e as outras pessoas que saem de casa, não é? Não, mas eu não. Agora, a única coisa que eu acho nisto é que isto devia ser apresentado como uma espécie de obra penitencial, porque se nós somos infelizes, em primeiro lugar, nos últimos tempos é por causa do partido a que pertence Carlos Sorrinho. Ora bem. Portanto, se fosse para fazer um voto de penitência, teria sido bem pensado. Adere a esta plataforma política de Carlos Sorrinho, Ricardo Araújo Pereira? Adiro, e estou muito interessado na gestão da felicidade. É possível que eu ainda não li o livro, tenho muita pena, mas quero ler. É possível que nós tenhamos estado a ser felizes acima das nossas capacidades e, portanto, seja precisa de facto a tal gestão de felicidade. Para os portugueses, não vão os portugueses nesta altura estar a gastar tudo e depois fiquem sem ter felicidade para fruir. Um pouco de tristeza agora. Assim, agora para fazer um samba com beleza. É isso, tanta euforia que se sente na sociedade portuguesa agora também não. Agora, o dinheiro não dá felicidade, é preciso não esquecer, esquece-se muitas vezes. A felicidade não dá dinheiro. E a gente... Isso dá, se publica um livro. Olha que não sei, depois só se for assim, mas eu tenho a sensação que Portugal, se lhe dessem a escolher... entre a vida a praticar a felicidade, pôr as pessoas a rir, não é? Quer dizer, e ganhas por isso, não sejas assim. Se dessem a escolher a Portugal entre dinheiro e felicidade, eu acho que Portugal escolhia dinheiro. É de facto o que a gente precisa mais agora. Bom, está contratado como gestor da felicidade o Pedro Mexia, mas só por esta semana. Isto enquanto o João Miguel Tavares vai ser Ministro da Economia para atrair estrangeiros para Portugal, tanto quanto percebi. Eu bem gostava, mas não estamos a facilitar a vida, não é? Estamos a falar daquelas longas filas para pagar portagens na A22, à entrada de Portugal. Na Páscoa. E, portanto, basicamente tudo o que é que correu mal com aquelas portagens? Carlos Vaz Marques, essa é exatamente a pergunta que eu gostava. O que é que correu mal? Eu não faço ideia o que é que correu mal. Mas eu sonhava que neste momento já existissem cabeças a rebolar por todo lado, nas estradas de Portugal, no Ministério da Economia. Porque a única coisa que eu pensei é como é possível? Como é possível que nós vivamos num país completamente depauperado, que não há dinheiro para nada? O turismo ainda é... E até para extorquir dinheiro aos estrangeiros somos incompetentes. Quer dizer, as fotos, as imagens, aquilo era... Como é possível que haja filas infindáveis para as pessoas entrarem dentro de um país para gastarem dinheiro? Quer dizer, metam as matrículas estrangeiras de borla, façam o que quiserem, mas isto é um tamanho absurdo que eu verdadeiramente que não tenho culpa nenhuma daquilo. A gente vê aquelas imagens e sente vergonha de ser português. Não houve ninguém, nas estradas de Portugal, que de repente tivesse pensado, espera lá, isto é Páscoa, se calhar há muitos espanhóis que vêm para Portugal. Será que ter uma máquina para vender entradas no país, isto agora é entradas, gente, agora vende entradas no país, é como ir ao circo. Se calhar faz sentido, bem vistas as coisas. Agora de repente estou aqui a dar uma ideia. E eu penso, mas como é possível? E sobretudo, ninguém tem culpa, não havia ninguém responsável pela máquina na A22. É inconcebível. O que é que achou depois da indignação do João Miguel Tavares? O que é que achou daquelas longas filas de cidadãos cumpridores, exato, é preciso sublinhar esse aspecto, à espera da sua vez para entrarem? Esta é a prova que este painel está bem feito, porque eu acho exatamente o contrário. Eu acho ótimo. Eu gostei imenso. Gostei muito de ver. É como aqueles... A gente sente isso sempre, não é? A gente vai a um restaurante em que há fila para entrar e outro ao lado está as moscas. A gente quer ir ao que está muito concorrido, não é? Portugal parecia uma coisa... Era mesmo, parece um espetáculo esgotado, com fãs à porta que já não têm lugar. E, portanto, os tipos que estavam na fronteira de França vieram todos a correr para cá. Exatamente. Além de que é refrescante sempre ver uma estrada portuguesa com gente parada e não é para ver um acidente. Não era para isso, era só porque queriam pagar uma portagem. Talvez eles tivessem ouvido falar na felicidade de Carlos Sorrinho e viessem buscar um pouco dela. Vinham a correr, atenção, no carro. Sim, lá está, mais uma vez me penitencio por não ter lido o livro, mas é possível que, na eventualidade do Banco Central Europeu nos mandar alguma felicidade, ela ir toda para a banca. Normalmente é isso que acontece. A quem é que atribui a responsabilidade por esta situação da entrada difícil em Portugal, Pedro Mexia? Não quer dizer responsabilidade a ninguém, porque trata-se de um assunto aparentemente trivial, no sentido de que o turismo não é uma coisa importante para o país, portanto não há que termos preocupação com isso. Podíamos ainda ter mecanismos sofisticados como a Via Verde, coisas como há lá fora, mas não temos, não é? Portanto, não havia realmente maneira de
proporcionar aos turistas essa experiência de férias agradável, de sonho, que é estar numa fila. É a experiência de férias típica, para além de ficar à beira da piscina com qualquer coisa. E copo na mão. Nos álbuns de fotografias das férias tens sempre, olha, nós na piscina, nós na portagem da A22. Sim. Mas deixa-me dizer que houve políticas um bocadinho contraditórias sobre digamos, a recepção que nós damos aos estrangeiros, porque já depois disso houve este novo anúncio de que os investidores, os que investam mais de €1 milhão, penso que foi esse o valor que o Governo falou, terão facilidade em adquirir a cidadania portuguesa. Sabendo nós que as pessoas que têm €1 milhão assim, para investir pertencem a ramos de atividade não muito bem-vindos, diria eu, pelas autoridades policiais, nomeadamente, parece uma medida bastante sui generis. Talvez atenção, mas Medellín venha... O grande segredo do turismo português pode ser a portagem de saída ser ainda mais difícil do que esta. Os estrangeiros não terem outra hipótese de não ficar cá a gastar dinheiro. Sim. Temos, portanto, o João Miguel Tavares com o cargo de Ministro da Economia e vamos ter o Ricardo Araújo Pereira como Ministro da Saúde para encerrar o quê, Ricardo Araújo Pereira? É uma boa pergunta, porque de facto o Ministro da Saúde só encerra. É o contrário do Alberto João na altura das eleições. Em vez de ser inaugurar, é encerrar coisas. Parece-lhe mal que seja encerrada a maternidade Alfredo da Costa? A minha questão é, a sensação que dá é que a saúde faleceu e agora é preciso fazer as partilhas. E então estamos a fechar tudo e vender para... Olha, que ficas com o quê? Queres a maternidade? É isso que está a acontecer. A sensação que eu tenho é que nós vamos assistir... O que aconteceu foi, o Ministro acha que a maternidade deve fechar e disse que uma das questões é o facto dos nascimentos terem diminuído. O que é que a administração da maternidade fez, aliás, maldosamente? Foi contrapor com factos mesmo, coisas reais da realidade, que são, não só os nascimentos não diminuíram, como aumentaram. E, portanto, na maternidade Alfredo da Costa. Justamente na maternidade Alfredo da Costa, que é onde estão as melhores equipas, por exemplo, que serão desmanteladas se a maternidade fechar e tal. Em todo o caso, o Governo diz que não, sim. Mas em todo o caso, o que parece é que vai de facto fechar e que vai haver, apesar de tudo, um último nascimento na maternidade Alfredo da Costa. As pessoas vão perguntar, é menino ou menina? E o Ministro diz, é um lindo condomínio. O PSD há uns anos, quando era Ministro, o socialista Correia de Campos acusou o PS de ser economicista ao encerrar algumas maternidades no interior do país. O que é que terá mudado na forma como o PSD vê esta questão e vê o mundo de então para cá, Pedro Mexia? Deixa-me só regressar, porque o Ricardo há bocado elogiou a composição do painel e eu deixo-me fazer jus a esse elogio, discordando do que ele acabou de dizer, porque evidentemente que, sobretudo para quem vive em Lisboa, eu por acaso não nasci na Alfredo da Costa, mas é uma maternidade onde às vezes parece que toda a gente de Lisboa nasceu lá e é no centro da cidade e tem todo um lado afetivo que liga os cidadãos de Lisboa à maternidade Alfredo da Costa e os serviços e a qualidade dos serviços que presta. Agora, há duas coisas que são, como dizia o Ricardo, factuais. Uma que é totalmente factual, que é o facto de nós termos neste momento uma taxa de natalidade, nomeadamente em Lisboa, que não justifica o número de serviços de maternidade obstetrícia que existem em Lisboa. Esse é um facto indesmentível. E o segundo facto é que vários médicos dessa área e de áreas políticas diferentes até têm dito que a ideia de haver maternidades como serviços independentes e não integrados em estruturas hospitalares com outras valências, como se diz agora, não é prejudicial, até porque hoje em dia as mulheres têm filhos mais tarde e, portanto, isso gera mais complicações, etc. Portanto, não é absurdo a ideia de adequar a maternidade e os serviços das maternidades de Lisboa às necessidades. Agora, evidentemente que acho que isto acontece por ser aquela maternidade com a qual nós temos uma ligação sentimental, mas não é uma medida absurda. Há uns anos que havia uma atitude economicista no encerramento de maternidades na altura no interior. Mudou alguma coisa? Não, querem ver. Agora, de repente, o PSD disse uma coisa quando estava na oposição e faz outra coisa quando está no governo. Incrível essa cena.
É incrível. Deixa-me só também dizer que a palavra economicista não quer dizer nada. É como aqueles tipos dos partidos nacionalistas que dizem eu não sou racista, sou racialista. Essa coisa de acrescentar sílabas só para dar a volta à palavra. Economicista quer simplesmente dizer que as decisões políticas têm que levar em linha de conta os custos, coisa que nós não estávamos muito habituados. Economicista quer dizer que só levam em linha de conta os custos. Não, e mais não, nada. Ninguém leva só em linha de conta os custos, isso é absurdo. Não, e deixa-me sublinhar duas coisas. Uma é este argumento do Ricardo de aquilo é para construir um condomínio. Quer dizer, por amor de Deus... Aquilo é da família do Monjardim, parece. Não, e além disso, é só ir contar os prédios que estão devolutos na Fontes Pereira de Mel, quer dizer, ainda por cima nesta altura, quer dizer, lá se me disserem quer ficar com os terrenos ali da feira popular entre campos ou uma coisa assim, isso aí consigo perceber. Agora, a maternidade Alfredo da Costa, por amor de Deus. E a outra coisa quer dizer, podemos apostar um jantar. Depois de fechar a maternidade Alfredo da Costa. Que é um condomínio de luxo? Apostamos já aqui um jantar. Está aqui apostado publicamente um jantar, como aquilo não vai ser um condomínio de luxo nos próximos 10 anos. Mas sabes o que é que tínhamos de fazer? 10 anos. Jantávamos no centro, por exemplo, no círculo central do Estádio Nacional, com muita gente à volta a veres-me a pagar o jantar. Não, e a outra coisa só que eu queria dizer é que aquele slogan de não deviam morrer os sítios onde nós nascemos, quer dizer, é poesia para o livro de Manuel Alegre. Quer dizer, por amor de Deus, tenham pena de mim. Bom, há entretanto uma outra decisão acerca da qual queria ouvir as vossas opiniões. Parece-lhe bem a proibição de fumar dentro do automóvel quando a bordo houver crianças? Ricardo Araújo Pereira. Vamos lá ver. Eu acho bem que não se fume dentro de carros onde haja crianças. Eu acho que é uma simples bom senso. Agora, que o governo proíba as pessoas de fazerem isso, tenho algumas dúvidas. Uma coisa é proibir fumar em sítios públicos. Dentro da propriedade privada. Isso porque a seguir é proibido fumar em casa, não é? Proibido fumar em casa e tal. Está a rir-se. Eu estou a gozar este grande momento de ver uma defesa da propriedade privada por um marxista. É um momento que nós não vemos muitas vezes. Ele só foi marxista em pequenino. E é da liberdade individual. Agora, uma pessoa em sua casa, no seu carro, eu já vi grávidas a fumar. Quer dizer, eu também acho isso mal. Mas... Pois. E aí o bebê nem pode sequer abrir a janela. Não, de facto não pode. O bebê abrir a janela é uma... Vocês não vê muitos filmes americanos. Isto é muito gráfico. Desculpem lá. Pedro Mexia também imagino que não acha bem esta... Não, eu subscrevo os argumentos do senhor que falou antes. Do ouvinte anterior. Porque realmente é exatamente isso que eu acho. Parece um fórum hoje, de facto. É exatamente isso que eu acho. Porque é evidente que há uma série de medidas, sobretudo de proteção da saúde, que têm a ver com o tabaco, com a alimentação, com uma série de coisas em que se percebe as razões da legislação e as intenções em geral são boas, mas tudo o que seja não poder fazer coisas no espaço privado não deixa de ser uma intromissão que a mim não me agrada muito, porque começa-se com o tabaco e não se sabe onde é que acaba. O Ricardo Araújo Pereira toma então conta da saúde esta semana. Daqui a pouco as reformas antecipadas e a decisão que o Governo manteve secreta durante uma semana. Agora, a obediência do Pedro Mexia, o que é que o faz declarar-se bem mandado ou obediente, Pedro Mexia? Não, porque tem sido agora esta questão da obediência, da liberdade de voto ou da obediência ao voto partidário. No PS a questão está bastante quente. No PS e no CDS, de formas diferentes, e eu acho que tem havido uma série de confusões em relação às várias situações que me parecem muito diferentes. Parecem muito diferentes, desde logo, a situação de um deputado independente, por oposição... Isabel Moreira, no PS? Neste caso Isabel Moreira, mas tem havido muitos outros casos, de um deputado que faz parte do partido e que, portanto, está já foi líder do partido, não é? Está a referir-se a Ribeiro Castro. Que já foi líder do partido até. No caso de Ribeiro Castro. Sim, exatamente. No CDS. Depois há outro tipo de coisas, que é a gravidade da questão em causa. Por exemplo, tivemos, parece-me, no CDS também houve o caso de deputados que têm votado em matérias de forma diferente, em matéria de costumes, por exemplo. E que argumentam, por exemplo, em alguns casos, que são matérias que não estavam no programa eleitoral do CDS. Esse é um bom argumento. O deputado do CDS, Adolfo Mesquita Nunes, disse que
suponho que na procriação medicamente assistida e na adoção gay, porque tinha, enfim, digamos, essa liberdade de voto concedida pelo Presidente do Partido. Isso não me parece um bom argumento, porque ou é independente ou é um deputado, portanto não me parece que se possa ser uma coisa feita caso a caso. E acho que devia haver, de uma vez por todas, visto que há esta atração grande pelos independentes, depois sai quase sempre furada, devia ser claro qual é a regra. Não sei se no estatuto dos partidos, no regimento da Assembleia, porque não pode haver esta incerteza. Por exemplo, nós tivemos um caso há uns anos que me parece óbvio que não pode acontecer em circunstância nenhuma, que foi um deputado do CDS que aprovou um orçamento de Estado por favores locais à sua região. Isso é uma coisa gravíssima e que não devia poder acontecer. Assim como é também absurdo que, havendo uma ala do PS crítica nas políticas económicas e no entendimento do memorando da Troika, não possa exercer o seu voto nessa matéria. Quer dizer, o socialismo, no sentido clássico do termo, os resquícios que ainda sobram, está bastante longe de algumas das medidas. E, portanto, eu sou, à partida, a favor da liberdade de voto. Mas acho que tem que haver uma regra, sob pena de caso a caso estarmos a discutir isto como se fosse a primeira vez que isto estivesse a ser discutido. O Pedro Mexia pôs isto em tese geral, mas João Miguel Tavares, como é que vê o choque de sensibilidades, digamos assim, que está a acontecer no grupo parlamentar socialista, que é talvez aquele onde isto tem mais expressão neste momento? Não, eu gosto sempre de ver deputados que pensam pela própria cabeça e alguns dos independentes, como Isabel Moreira ou o próprio João Galamba, além de tatuagens e piercings, eles também têm inteligência e eu gosto muito de ver isso. A única questão que se torna complicado neste atual PS é quando é que certos deputados estão a exercer a liberdade de consciência ou então estão a exercer a liberdade de tramar António José Seguro. Às vezes uma coisa confunde-se com a outra. Com tantos problemas, mas são ambas, atenção, são ambas notáveis, respeitáveis. São ambas altamente respeitáveis. Indiscutível. Não, eu acho, eu tenho acompanhado sobretudo o que acontece no grupo do PS, no grupo parlamentar do PS, porque acho, de repente levantam-se algumas vozes de gente pacífica que não quer entrar na abstenção violenta e quer fazer, como é que chama aquilo? Que é oposição, não é? E alguns querem fazer isso contra a vontade do que parece ser a bancada toda. Bom, estamos conversados quanto à obediência do Pedro Mexia. E agora vamos deter-nos na velocidade do João Miguel Tavares. Diz que se sente veloz, não irá já em infração, João Miguel Tavares? Sim, mas eu não sou muito escrupuloso quanto a isso. Quero comentar o excesso de velocidade do carro em que seguia Mário Soares, tanto quanto entendi. Sim, não tanto isso. Há sempre aquele discurso moralista. Também vai falar em tese geral? Não, é isso? Não, Mário Soares foi apanhado, e o motorista de Mário Soares, o carro onde ia Mário Soares e o seu motorista a 199 km/h. Eu não tenho nada contra, atenção. Eu até por mim até sou pela Alemanha, onde as pessoas podem dar a velocidade que lhes apetece nas autoestradas, desde que seja... Mas eu acho esse pormenor tocante, o facto de não chegar aos 200. É como os descontos nas lojas. Custa 9,99. Eu acho que foi essa a lógica. Isso eu nada tenho contra. Tenho contra é duas coisas. Uma é, supostamente, depois dele apanhado, Mário Soares, além de impropérios contra as forças da ordem, terá dito que quem paga a multa é o Estado português. Portanto, assim é verdade. Parece-me um bocadinho lamentável. E outra coisa é que perdeu-se aqui uma boa oportunidade, de facto, para discutir os privilégios dos antigos presidentes da República. Porque, como em tudo, é uma questão de bom senso. Que um presidente da República tenha, por exemplo, segurança pessoal depois de largar o cargo, consigo perceber perfeitamente. Que tenha direito a 80% do seu antigo ordenado, consigo perceber, porque é preciso... Mas só pode ir num Fiat... A questão é... Não é isso. Carro, motorista. Eu ontem dia vi Jorge Sampaio num hotel do Porto com um bruta carro e um bruta motorista e eu pensei, olha que porra, o homem está bem na vida. E depois pensei, olha não, afinal sou eu que estou a pagar. Olha, afinal o carro e o motorista é eu que estava a pagar. Percebeu depois do caso de Mário Soares. Isso é um absurdo. Mas tem segurança e não tem motorista? Às vezes o segurança é o motorista. Como assim? Porquê? O segurança tem que vir anexado a um carro e é um motorista. Tem que ter 2 empregos, que a vida está difícil. Quer dizer, ele tem que ter segurança, motorista, assessora, secretária.
Quer dizer, chega há um ponto que se chega que parece que para cada Presidente da República é 1 milhão de euros anuais no Orçamento de Estado. 1 milhão de euros. Está tudo doido. Ou seja, há bocadinho falámos na Suécia, país aparentemente mais feliz, em que os ministros andam de transportes públicos. O que é que lhe pareceu o desabafo de Mário Soares dizendo que seria o Estado a pagar a multa, Ricardo Araújo Pereira? Uma provocação, um lamento, uma constatação de facto? Um lamento nunca será, certamente. Podia ser que não me passa a multa, senhor guarda, senão é o Estado que vai arcar com as consequências. Uma constatação de facto foi de certeza. Este excesso de velocidade tem um autor moral e um autor material, não é? E quem paga a multa não é nenhum dos dois, ao que parece. O que também está bem. Eu acho que, atenção, portanto, o Mário Soares andou a 200 na autoestrada, há dias Cavaco Silva fez inversão de marcha na João 21, quando se vinha embora da Antónia Rui, mas não sei se o Ministro da Economia entrou em contramão, em São Bento, em contramão. Exato, é o suficiente para, eu acho que haver, sei lá, membros do Conselho de Estado voltarem a fazer o código, por exemplo. Talvez. Um refrescamento. Nestes casos, do seu ponto de vista, Pedro Mexia, a responsabilidade deve ser atribuída ao passageiro ou ao motorista? Neste caso o Dr. Mário Soares tem um problema com a GNR, como toda a gente sabe, não é? Ele basicamente achou que podia andar a 199 à hora e dizer à multa desapareça, não é? E não é bem assim que as coisas se passam. É óbvio que a multa não deve ser paga pelo Estado. Isso parece-me... Podemos discutir se o ex-Presidente da República devia ter direito a tudo o que tem, mas na verdade tem. Mas uma multa significa que houve uma infração e não foi do Estado, foi da pessoa que ia a conduzir ou de quem lhe deu as ordens. Nós temos demasiados casos, desde governadores civis até aquele caso que aconteceu na Avenida da Liberdade aqui há um ano e tal, de titulares de cargos públicos que têm às vezes acidentes, em alguns casos, neste caso não foi, e é sempre o mexilhão que paga, não é? É muito raro e dificilmente, aliás, quem já viu comitivas políticas a passar, ministros, campanhas eleitorais, sabe que não há código da estrada para os políticos portugueses. Está explicado porque é que o João Miguel Tavares nos apareceu veloz esta semana. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, declara-se temporário, permanente e mais ou menos. Consegue tudo isso ao mesmo tempo, Ricardo Araújo Pereira? Sim, é uma espécie de heteronímia de coisa. Como é que é capaz de uma proeza dessas? Porque eu tenho assistido com muito interesse à questão do corte nos subsídios, que, quer dizer, tem uma pré-história, não é? Tem uma pré-história ainda antes do governo ser governo, que foi quando Sócrates disse, atenção que eles vão querer cortar o 13º mês. Que, apercebo-me eu, em 8 anos de governação é capaz de ter sido a única coisa em que Sócrates acertou. Aquilo era mesmo verdade. Eles queriam, de facto, cortar o 13º mês. Mas Passos Coelho desmentiu isso no 1º de Abril. Sim, desmentiu. Foi num dia 1 de Abril. Foi no dia 1 de Abril, pois. Justifica-se. Portanto, eles, de facto, cortaram os subsídios, mas disseram que era temporário. Entretanto, alguém da União Europeia pôs a hipótese de ser permanente. E eles vieram dizer, há vários, não é? Um membro do governo disse que não, que vai ser reposto em 2014. Eu acho que outro diz que é em 2015. E outros ainda dizem que vai ser a partir de 2014, mas aos bochechos, 20% por ano. E, portanto, é a mesma coisa. É aplicar ao governo aquela coisa que a gente faz no Totobola, que é jogar com tripla. Eles acertam, de certeza que alguém vai acertar. Há de haver um membro do governo que acertou. Eu não sei o que é que vai acontecer aos cortes nos subsídios. Passos Coelho já disse que é a partir de 2015 e de forma faseada, não tudo de uma vez. Pois. Esta semana é isso, não é? Esta semana é isso. Tem sido dito só pois, não é? Chegada. Sim. As explicações do governo não o convenceram também, João Miguel Tavares? Não, a mim não me convenceram de todo. E o próprio Ministro das Finanças veio falar que foi um lapso, quer dizer, um lapso, se aquilo fosse um lapso, então despeça o Ministro das Finanças, porque ele é incompetente. Olha, afinal, foi um lapso. Eram 2 anos, não é 3, como se isto fosse uma minudência, não é? O lapso é uma palavra que se usa para minudências. Entornei, pus sal a mais na sopa. Foi um lapso. Quer dizer, enganar-se no ano em que entra o 13º e o 14º mês não é um lapso. E ainda por cima, como eu tenho o Vítor Gaspar em boa conta e em conta de uma pessoa inteligente, evidentemente aquilo não é um lapso. Portanto, basicamente o que isto foi uma atrapalhada monumental e ao menos a única coisa que eu peço é que Vítor Gaspar não minta. É o mínimo que se pede hoje em dia a um Ministro das Finanças, está bem? Dê-me más notícias, mas não maldrabe, porque isso eu já tive imenso nos últimos anos e gostava de mudar o sabor. O facto de 2015 ser ano de eleições é de considerar neste contexto, Pedro Mexia? Bem, quer dizer,
maneira geral, os governos planeiam a dificuldade das medidas e as boas e as más notícias de acordo com o calendário eleitoral. Isso é conhecido. Agora, voltando à questão do lapso, é um lapso, para usar uma palavra que tem sido que tem entrado no vocabulário político, é um lapso colossal, não é? Assim como há a abstenção violenta, este é o lapso colossal. E eu acho que ainda mais grave do que essa questão, porque, na verdade, isso significa que foi tomada uma medida provisória que passou a definitiva. Não é a primeira vez, sobretudo em matéria de impostos e de outras matérias dessa natureza, que isso acontece. Agora, a questão das reformas eu acho que foi mais grave. E a maneira como foi apresentada, a maneira muito choninhas como foi apresentada, é o que a ciência política descreve, é o termo que a ciência política usa, é uma maneira muito choninhas como foi apresentada a questão das reformas. O Governo manteve secreta a decisão até à véspera dela entrar em vigor. Tudo isso, desculpa? O Governo manteve a decisão secreta até ela entrar em vigor. Sim, isso não é choninhas. Com o paralelo da desvalorização da moeda e da corrida aos bancos, que é um paralelo bastante absurdo. Tinha de ser assim, João Miguel Tavares? É assim, na verdade provavelmente tinha que ser assim. Passos Coelho, hoje no Parlamento, disse que quando há uns anos o Governo Socialista, na altura, também anunciou um congelamento das reformas por um certo período, que o facto de o ter anunciado com antecedência fez com que crescessem 20% os casos de reformas antecipadas naquele período. A questão, ou seja, eu até acho que provavelmente tinha de ser assim, ou seja, porque eles estão constantemente a fazer contas e a ver as execuções do orçamento e chega a um ponto em que diz, olha, não há dinheiro. E, portanto, quando chegam à conclusão, olha, não há dinheiro, andam a emendar à pressa. Claro que isso é terrível. Há um mínimo de lisura com o eleitor e com o cidadão. Mas é a mesma lisura que teve a prometerem que não cortavam o 13º e 14º mês e ele ter marchado. É a mesma lisura. O problema é que, de facto, as pessoas é muito difícil suportar estas más notícias constantes aos bochechos. Eu não tenho dúvidas que o PSD e o CDS-PP fazem isto porque não há dinheiro. Mas não é a mesma coisa fazer contas e chegar à conclusão que não se devia ter anunciado ou que se deve reverter a política e manter uma política deliberada de secretismo. Houve lá, porque se não houver secretismo as contas não batem certo. Porque mas não é a mesma coisa. Não é, em termos da maneira como o Estado trata os cidadãos, não é a mesma coisa. Sim, mas isto em tempo de guerras não se lembra. Era aí que eu queria chegar. É que, de facto, é verdade, mas é mesmo por aí. Não, em tempo de guerra, de facto, o secretismo é essencial, mas é contra o inimigo. Eles estão a governar contra nós. Mas tu não te sentes já como um inimigo? Bolas, és qualquer contribuinte hoje em dia sente-se como um inimigo do Estado. Eu levantei já os dois braços e continuam a dar tiros. Lamenta, Ricardo, ter ficado sem a possibilidade de pedir a sua reforma antecipada? Eu lamento se isto inviabilizar a hipótese de reforma antecipada de Pedro Passos Coelho. Mas pode ser. Não, porque para a função pública não é assim. Não, por acaso é porque ele tomou posse acima de 2005 e, portanto, acho que inviabiliza. Bom, é chegada a altura dos decretos e o do João Miguel Tavares é o de uma grande festa para Maria de Lourdes Rodrigues. Sim, é para fazer pandan com Carlos Zorrinho. Carlos Zorrinho escreveu sobre a felicidade e, portanto, Maria de Lourdes Rodrigues foi para o Parlamento dizer que o parque escolar tinha sido uma grande festa para tudo. As obras uma festa para a arquitetura, festa para toda a gente. Menos, claro, para o contribuinte, quando acaba a festa, é ele que tem que pagar a conta e ainda por cima andar a varrer a porcaria toda que ficou pelo chão. O Pedro Mexia decreta que Cavaco diga daqui em diante os disparates que quiser, assim sem mais nem menos, ou exige algum tipo de contrapartida? Não, é porque nós temos estado sempre a criticar Cavaco Silva, sobretudo pelas suas declarações, mas eu prefiro que ele continue a ter declarações infelizes e decisões políticas acertadas, como foi o de ter pedido saber da constitucionalidade da lei do enriquecimento ilícito, que era uma lei absolutamente iníqua e que felizmente o Tribunal Constitucional, por uma maioria esmagadora, considerou inconstitucional. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta mais variações de corrupção no futebol português. Mais, faz favor, sim. Eu estou a gostar destas. As que há. Gostou desta semana? Havia corrupção, pura e simples, né? Agora, entretanto, há esta simulação de corrupção, também interessante. Eu gostava de, por exemplo, pirraça de corrupção. Senhor árbitro, são aqui 2.000 euros e não lhes tocas, toma. Uma coisa deste tipo. Ameaço de corrupção. Estou de casa a chorar, olha, tinha 2.000 euros para lhe dar. Desculpa, foi engano. Por exemplo, coisas assim. Acho que faz falta. Fica a sugestão. Está concluída mais uma reunião da Troika do Costume para a semana, novo Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.